Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Oi, Walter. Silêncio. Eu queria te dar essa honra. Eu te ignorei. Eu vou começar a jogar esse joguinho também, Walter. Mas se ninguém se cumprimentar, como é que o programa vai começar então, Martin? Eu não sei. Acho que nenhum de nós gosta muito de silêncio. Tá bom, Martin. Somos gratos por estarmos aqui a teu serviço. Pedimos que ilumine nossas mentes nessa conversa e nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe de uma coisa, Martin? Não há nada mais irritante do que alguém que diz ser o dono da verdade e que todos os demais são ignorantes. Ou que diga, essa é a igreja verdadeira e a outra é a falsa. Quando alguém diz isso, todos imediatamente se revoltam contra ele. Sim, porque muita gente sempre acreditou que estava na verdade. Ninguém acha que está enganado. Bom, todos nós já passamos por esse processo. O problema, ou melhor, não vamos dizer problema, mas a solução está nas Escrituras. Temos que seguir as Escrituras. Basicamente, é uma batalha entre opiniões e as Escrituras. Ou, colocando de outra forma, entre o que dizem as tradições e as Escrituras. Ou ainda de outra forma, os credos e as Escrituras. Eventualmente, as pessoas vão precisar tomar uma decisão. Já apresentamos diversas séries no passado na qual mostramos que esses conflitos entre credos e as escrituras já têm ocorrido há 2000 anos. E sempre que alguém descobre algo novo nas escrituras, há agitação e separação entre aqueles que não querem abandonar a sua crença tradicional e aqueles que entendem que a Bíblia está pedindo uma mudança. Bem, quantas denominações religiosas existem no mundo? Milhares, já que cada uma delas enxerga um ponto diferente das outras. Eles então seguem em frente por conta própria e surge uma nova denominação. Por exemplo, alguns saíram da Igreja da Inglaterra e evoluíram até os puritanos. Aí alguns saíram destes e criaram os batistas. E aí alguns saíram desses e criaram os metodistas. E então os congregacionalistas. E este processo não acaba nunca, até você chegar nos evangélicos. E todo esse caldo acaba sendo uma grande confusão. É verdade? Uma Babilônia. Mas e se nós coletarmos as verdades de cada uma delas? Verdades estas pelas quais as pessoas estavam dispostas a morrer. E colocarmos essas verdades num único pacote. E então fazermos a pergunta: será isso verdade? Bom, quando falamos do terceiro Elias, estamos nos referindo a uma mensagem bíblica. Temos que entender isso. Não é algo que estamos inventando. Na verdade, Martin, acho que você provavelmente concorda comigo que não é apenas algo que não inventamos, mas algo com que tivemos que lidar em nossas próprias vidas. Nós mesmos tivemos que decidir se ficaríamos fiéis ao que acreditávamos ou seguiríamos com o que a palavra diz. E isso é um desafio? É um grande desafio, pessoal. Mas fomos nós que inventamos essas verdades? Não, não temos mérito nenhum por elas, mas devemos proclamá-las. Sem dúvida. Muito bem, vamos falar então sobre o terceiro Elias. Olhando para a nossa tela de fundo, acho que o Henry fez um bom trabalho, você não acha? Sem dúvida. Eu gostei bastante. Temos ali o conflito todo. Temos ali um rei, também temos uma mulher. E tem algo de interessante nessa mulher, não é?
Também ali no meio temos o Monte Carmelo, um altar, um profeta e há fogo vindo do céu. E também vejo pessoas testemunhando a cena, prontas para tomar uma decisão. Não é isso que vemos aí? Portanto, ao longo do tempo, tivemos vários Elias, e cada um deles levou o povo a um ponto de decisão. Isso é bíblico. Sem dúvida, será o mesmo no fim? Então, quem são os personagens principais neste contexto? Bom, temos ali o profeta, temos as pessoas, os reis e as mulheres, ou seja, as igrejas, certo? Vamos analisar o terceiro Elias. Mas antes de analisarmos o terceiro, temos que ver quem foi o primeiro e o segundo. Do contrário, não faria sentido. O primeiro Elias defendeu a lei, porque ele confrontou Acabe, e Acabe o chamou de perturbador de Israel. E Elias disse: eu não sou o perturbador de Israel, você é o perturbador de Israel porque negligenciou os mandamentos do Senhor. Então há um confronto com a lei aí. Então existe um conflito com reis. E ele também entra em conflito com uma mulher chamada Jezabel. Encontramos essa mulher no Apocalipse, onde ela é descrita como alguém que leva o povo de Deus a adorar o sol. Curiosa, né? E então o primeiro Elias expõe essa falsa adoração. Essa é a tarefa do primeiro Elias. Ele confronta os reis, o governo, os sistemas, porque estes transgridem a lei de Deus. Ele também confronta sistemas religiosos que levam à adoração ao sol. Obviamente, disfarçado como adoração a Jeová, mas na verdade é a Baal. E com isso ele expõe essa falsa adoração. Ele também fez outras coisas, ele ressuscitou os mortos, ele treinava pessoas nas escolas dos profetas, então ele tinha o dom de ensinar. E também teve que fugir para salvar a vida. Ele teve que fugir para salvar a vida. Ele consegue discernir a voz de Deus em meio ao ruído ao seu redor. Sim, porque há muitas vozes dizendo que a mentira é a verdade. Sim, e o acusando de ser um mentiroso. A vida dele não foi fácil. Ele passou a maior parte de seu tempo no deserto, sustentado por Deus enquanto todos estavam com raiva dele. Mas o mais incrível sobre ele é que ele foi trasladado sem ver a morte. Ele é também aquele que aparece com Moisés no Monte da Transfiguração. Ele serve como um símbolo daqueles que não verão a morte no fim dos tempos. E Moisés serve como símbolo daquele que viu a morte, mas ressuscitou. Basicamente, isso representa a lei e os profetas. E sua mensagem é reproduzida por um segundo Elias. Os discípulos perguntaram a Jesus sobre este assunto, e ele disse que o Elias que haveria de vir já tinha vindo. E de acordo com a Bíblia, eles entenderam que Jesus se referia a João Batista. Ora, é claro que João Batista não é Elias, mas a mensagem de ambos era semelhante. Ele era um antítipo. Sim, era uma mensagem tipológica, emulando partes do primeiro Elias. Mas há algumas diferenças. O segundo Elias não é trasladado sem presenciar a morte. Ele morre pelas mãos do rei. Na verdade, por instigação de Jezabel. Sim, da mulher. Exato. Então, deverá surgir um terceiro Elias, para que esse tipo encontre o seu antítipo. Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Bom, isso ocorreria pouco antes da vinda de Cristo. Portanto, parece que a mensagem precisa ser repetida em 3 momentos na história. Vamos analisar o segundo Elias. Ele era primo de Jesus, da linhagem de Zadok.
Sua missão foi endireitar o caminho, defender a lei, condenar a hipocrisia e os falsos ensinamentos. Concorda com isso? Claro, ele apontou para o erro. Ele condenou os falsos ensinamentos. E assim, ele confrontou os líderes da igreja. Sem rodeios. Chamá-los de hipócritas não é uma coisa muito legal de se dizer, não é? Ele apontou para Cristo e disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Portanto, ele é cristocêntrico. Sua alimentação é à base de plantas. Ele comia alfarrobas e mel silvestre. Ele é, portanto, um precursor dos mártires cristãos. E ele entrou em conflito com duas mulheres. Ah, Há algo interessante aqui. O primeiro Elias teve um conflito com uma mulher, mas João Batista entrou em conflito com duas, ou seja, a mãe e sua filha. E foi a mãe quem deu ordens à filha. É interessante. E no livro de Apocalipse vemos uma mãe afirmando ter filhas. Essa mãe parece ser a autoridade que dá ordens à sua filha sobre quais são os seus desejos. Portanto, a mãe diz à filha para pedir ao rei a cabeça de João Batista. Então, este segundo Elias teve dificuldades, porque uma filha, que é símbolo de igreja, irá pedir, por ordem da igreja-mãe, aos reis do mundo para se livrarem desse Elias. E este conflito lhe custou a vida. E, felizmente, hoje temos um terceiro Elias. E quanto ao terceiro Elias? O terceiro Elias virá pouco antes do dia do Senhor. Malaquias 4, versículo 5. E o terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Vamos parar um pouquinho aqui. Qual é a missão dele? Levá-los de volta a algo original, ao que é verdadeiro. ao que os pais ensinaram. Também é uma reconciliação. Uma reconciliação. Mas é preciso voltar aos valores que os pais defendiam. Então é óbvio que houve um afastamento daquilo que os pais defendiam. E ele fará esse retorno, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, eles se afastaram tanto da verdade original que foi dada aos discípulos, que se não houver correção, eles cairão sob essa maldição. Não é o que diz? É exatamente isso. Eles cairão sob toda a maldição que estará nesta mulher, que será destruída. E o que aconteceu com a primeira mulher no livro de Elias? Foi comida por cães, Ela foi arremessada. pela janela. É curioso que ela foi lançada de uma torre alta, ou seja, ela ocupava um cargo de supervisão do mundo inteiro. Mas ela caiu desta posição elevada, o que acabou a matando. E então vieram os cães, lamberam o seu sangue e a comeram. Sobraram apenas 3 partes, a cabeça, as mãos e os pés. Foi o que sobrou, o resto desapareceu. E é interessante, porque quando a arca estava diante da estátua de Dagon, o deus peixe dos filisteus, ela também caiu diante da arca, que é a lei de Deus. Ela despedaçou-se em 3 partes: a cabeça, as mãos e o toco dos pés. Bem interessante. Portanto, há alguns paralelos interessantes na Bíblia. Lembremos então que o primeiro Elias profetizou nos dias de Acabe e Jezabel. Acabe foi o pior rei de todos os reis de Israel. E ele fez uma aliança com uma mulher perversa, Jezabel, que iludiu os filhos de Israel a adorarem o sol. Isto é um tipo do Elias final. Todos esses conflitos estarão presentes quando o último Elias
proclamar sua mensagem. Depois que o convite para o jantar de casamento foi enviado às igrejas, e nós temos que falar disso em outro estudo, eles rejeitaram a mensagem e, assim, caíram como o antigo Israel. O remanescente, que é claramente definido lá em Apocalipse 12, 17, como sendo aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho, se levantam para pregar uma mensagem peculiar, que está em harmonia com as mensagens dos primeiros Elias. Ou seja, vão confrontar reis, vão confrontar igrejas, ou a igreja-mãe e também as filhas dessa igreja. E elas ficarão muito chateadas. E provavelmente essas filhas denunciarão esse grupo de pessoas, o remanescente, aos reis. E esses reis criarão leis que, se esse remanescente não parar, não poderão mais comprar nem vender. E se continuarem insistindo nisso, receberão finalmente a sentença de morte. Foi o que aconteceu naquela época. Aconteceu com o segundo Elias. Então, o terceiro Elias passará por uma experiência semelhante. Felizmente, o primeiro Elias foi trasladado, mas isso não significa que alguns do terceiro Elias não sofrerão as consequências de João Batista. Ainda assim, existe a possibilidade de que o destino do primeiro Elias também seja aplicado a alguns que serão trasladados sem ver a morte. Isso é bonito. Os dois primeiros Elias dão um bom exemplo do que esperar do terceiro Elias. Exatamente. Será um momento muito agitado. Vamos ver o que eles podem esperar. O que eles devem fazer? Bem, o terceiro Elias deve fazer o que o segundo Elias fez, que foi preparar o caminho para o Senhor. Em outras palavras, eles têm uma mensagem sobre a vinda do Messias, ou melhor, a sua segunda vinda. Porque a tarefa do segundo Elias foi pregar sobre a primeira vinda. Então, esse terceiro Elias deve pregar sobre a segunda vinda de Jesus. E, obviamente, não é um caminho muito reto, porque há muito entulho de mentiras nesse caminho. E o terceiro Elias deve consertar isso. Ele deve endireitar o caminho para a chegada do Senhor. O terceiro Elias deve reparar as ruínas. Isso está em Isaías capítulo 58. Lá está toda a obra do remanescente. Obviamente, algumas verdades foram descartadas ou estão sendo distorcidas. O edifício está torto e desalinhado. Portanto, precisa ser consertado. E eles têm uma mensagem muito específica, a qual precisam proclamar para realizar a tarefa, que é a mensagem dos 3 anjos. Está lá em Apocalipse, capítulo 14. Então, temos um conflito com as mulheres, temos um conflito de ideologias, temos um conflito em relação a quem vai governar, se será Cristo ou a Igreja Católica, e há uma mensagem muito específica que trata da lei em particular. Foi isso que fez o primeiro Elias. E então, o terceiro Elias deve falar sobre o grande conflito entre Cristo e Satanás, a noiva de Cristo e a sinagoga de Satanás. É difícil, não é? Sim, uma tarefa árdua. Por acaso, João Batista tornou-se popular ao contrariar os fariseus? Não. A questão é que isso também se dirige ao seu próprio povo. João Batista não pegava leve ao falar dos líderes do povo. E Martin, Imagine se ele tivesse que fazer isso hoje. ele devia fazer um curso de diplomacia antes, porque ele era bem direto. Então, o terceiro Elias deverá restaurar o sábado. É isso que diz em Isaías 58. Sem dúvida, o primeiro Elias teve que fazer isso também. O segundo Elias se viu na situação em que a igreja estava guardando o sábado, mas o havia ritualizado. Então Jesus teve que vir e restaurar a essência do sábado. Portanto, o terceiro Elias
também deverá restaurar a essência do sábado, ele deve exaltar a lei, porque ele cumpre os mandamentos. Basicamente, de acordo com Apocalipse 22, se você não guarda os mandamentos, você não tem acesso à árvore da vida, o que é um problema sério. E ele também tem o testemunho de Jesus. Portanto, essa é uma tarefa árdua. Aliás, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O primeiro Elias teve um papel profético. Sim, O segundo Elias também teve um papel profético. sem dúvida. Sendo assim, o terceiro Elias também não deve ter? É claro. O dom profético não pode estar ausente em nenhum deles. Em nenhum deles. Eles também entrarão em conflito com a mãe, que é a esposa do rei. Em outras palavras, eles têm uma união. E tem uma filha envolvida que gosta de dançar. Isso é surpreendente. Ela é atraente e gosta de dançar. E ele teve que enfrentar a união entre a igreja e o Estado. Certo? O rei de Israel, ele é aquele que, através de Jeroboão e de toda a sua linhagem, estabeleceram um sistema de culto falso e o propagou e o sustentou com o poder do Estado. Por isso houve um confronto com o rei. Então, teremos a mesma coisa no último Elias. Até mesmo João Batista teve o mesmo problema. Tinha o rei, a mãe e a filha. E o rei o executou. Sim, e em todos esses casos, é o rei quem deu as ordens, mas após ser instruído pela mulher. Acabe fez exatamente o que Jezabel pediu. Não é? E Herodes também. Igualzinho. Vamos direto a Isaías 58 para confirmar se isso é verdade. Clame alto. Não poupe ninguém. Será que o segundo Elias poupou os sentimentos dos fariseus? Não, de forma nenhuma. Levante sua voz como uma trombeta. Então, isso não é algo que vai acontecer escondido, né? Mostre ao meu povo as suas transgressões. Então, a restauração deve acontecer justamente por causa do afastamento deles da verdade. E a casa de Jacó os seus pecados. E pecado é o quê? Transgressão da lei. Transgressão da lei. Versículo 12. E os que forem deles reconstruirão as antigas ruínas. Acabamos de falar sobre isso. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de caminhos. O importante aqui é que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi lançado, que é Jesus. Então a posição e papel de Cristo foram desrespeitados. E vós sereis chamados reparadores de brechas. Há uma brecha no muro. O muro representa a lei. O restaurador de caminhos para habitar. Aqui está o caminho, siga-o. E a que exatamente ele está se referindo? Bem, isso aqui é típico de escrita hebraica. Ele explica no próximo verso, para que você não faça confusão. Veja, se desviares o teu pé do sábado, de fazeres o teu prazer no meu santo dia, e de chamares o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor honroso, e o honrares não seguindo os teus próprios caminhos, nem buscando o teu próprio prazer, nem falando suas próprias palavras. Então isso é... Isso é o problema. Sim. E a condição? Existe uma condição para que haja prosperidade. E a quem isso é direcionado? Ao povo de Deus. Ao remanescente, certo? Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Eles serão a cabeça e não a cauda. E te alimentarei com a herança de Jacó, teu pai. Qual é a herança de Jacó, teu pai? É a vida eterna. Pois a boca do Senhor o disse. Certo, então esta é parte da obra de Elias. É promover um retorno aos mandamentos, para que estejam em harmonia com eles. Também é importante dizer que eles têm que pregar a lei e o testemunho. O testemunho é o espírito de profecia.
Sim, não há separação entre os dois. A lei são os livros de Moisés, que incluem os 10 mandamentos, e também o que disse o profeta, ambos. Veja, eu estava pensando que se for um Estado na Terra que vai implementar isso, é algo errado, porque aí é igreja e Estado. Na Bíblia, a união desses dois elementos, da lei e do testemunho, é absolutamente necessária. Sim, mas você está falando da lei bíblica. Sim, e não é imposta por humanos. Essa é a lei de Deus. É interessante que no antigo Israel, o rei era uma figura de Cristo. Bem, antes disso, o rei era Cristo, quando ainda era uma teocracia. Sim, Neste caso, não teria havido problema algum. mas o povo quis um rei terrestre. É aí que surgiu o problema. Então esse rei deve ser removido e Cristo deve voltar a ser o verdadeiro legislador. E nós vamos falar sobre isso, porque esse diadema, esse poder dominante que está atualmente no controle, é um sistema de controle do mal ao invés de controle do bem. Ou seja, é a união da igreja e do Estado aqui na Terra controlado por humanos. Isso é uma inversão satânica do governo de Deus. Correto. Muito bem. Isaías 8, versículo 20 é o texto mais famoso a respeito da lei e do testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. E quem é a luz? A luz é Cristo. Então, tanto a lei quanto o testemunho devem estar em harmonia com o que Cristo diz. Provérbios 28, versículo 9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até mesmo sua oração será uma abominação. Este é um versículo poderoso. Será que as pessoas realmente param para pensar na gravidade disso? Acho que não. Daniel 9, versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Contudo, não fizemos a nossa oração ao Senhor nosso Deus para que nos convertêssemos das nossas iniquidades e entendêssemos a tua verdade. Então, se você vira as costas à lei, você está na escuridão e nem entende a verdade. Então, temos que estar em harmonia com a lei de Deus para compreender a verdade, certo? Podemos dizer, então, que nos dias de Israel, se eles obedecessem os testemunhos, seriam abençoados, mas se voltassem contra eles, sofreriam as consequências. E, segundo a Bíblia, foi isso que Israel fez. Muito bem. O remanescente segue o padrão profético e, se desprezar o conselho dos profetas, sofrerá as mesmas consequências que o antigo Israel sofreu. Será então que esse remanescente é tão puro e perfeito que nunca comete um erro? Não. Pelo contrário, ele é descrito como um grupo fraco, pobre, miserável, cego e nu. Não é uma descrição boa. Não. Então, ele não deve se gabar. Sim, é verdade. Não se trata de arrogância. Ah, somos Laodiceia. Pois é, não é assim. Não devemos ter orgulho de sermos Laodiceia. Sabemos a verdade, mas a execução dessa verdade é muito problemática. Muito bem. Será que podemos orar como Davi orou, o doce cântico de Israel? Inclina o meu coração aos teus testemunhos. Ou seja, faça-me entrar em acordo com os testemunhos. Então poderemos testemunhar com ele. Teus testemunhos me foram dados como herança para sempre. Eu guardei os teus testemunhos. Ah, Martin, esse é sempre o problema, né? Há uma grande diferença entre ouvir e fazer. Teus testemunhos são também o meu deleite e os meus conselheiros. Eu participo de algumas reuniões de igreja onde posso dizer que realmente não há alegria naquela congregação. Infelizmente, teus testemunhos são a minha meditação, ou seja, precisamos estudá-los. Ponderar sobre eles, lê-los. Alegrei-me no caminho dos teus testemunhos. Há pessoas que não se alegram com os testemunhos.
Eu amo os seus testemunhos. Olha, se a gente conseguir chegar nesse ponto, Pois é, seria ótimo. E saberemos em sua plenitude o que significa a promessa do Senhor quando ele diz: bem-aventurados os que guardam os teus mandamentos e que o buscam de todo o coração. O antigo Israel era muito bom em guardar os testemunhos, não era? na verdade não, eles foram um bom exemplo do que acontece quando não se guarda os testemunhos. E será que o remanescente é muito eficiente em guardar os mandamentos? Infelizmente não, é a mesma coisa. Tá bom. Você mencionou no início que nós também temos que passar por muita coisa. Quando você leu os testemunhos pela primeira vez, você disse: nossa, que maravilha! Posso fazer isso rapidinho? Foi mais um ops. Sim, mas depende da sua atitude. Senhor, me ajude, por favor. Mas quando você os incorpora na sua vida, eles se tornam uma delícia. Mas na primeira vez que o conhecemos, podem soar como algo ruim. A pergunta então é, Martin, Deus tem uma igreja? Claro. Seria a igreja de Deus composta por milhares de unidades fragmentadas, cada uma contendo uma porção da verdade, como um imenso quebra-cabeças? Não, não é assim que Deus age. Certo, então Deus tem uma igreja. Mas ela é melhor do que o antigo Israel? Não. Não, nenhuma igreja jamais se tornou melhor do que a antiga Israel. Talvez tenha mais verdades, mas ela não é melhor. Sempre há um componente de rebeldia. Talvez seja até pior. Vamos ler uma declaração de testemunhos para a igreja. Deus, em sua misericórdia, os chamou dentre os egípcios para que o adorassem sem impedimento ou restrição. Ele os ajudou no caminho com milagres, os provou e os testou, levando-os a situações difíceis. Depois das maravilhosas obras de Deus para com eles e de seu livramento tantas vezes, eles murmuraram. Murmuraram quando foram provados ou testados por ele. Disseram: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Cobiçaram o alho e as cebolas de lá. Disse o anjo: vocês fizeram pior do que eles. Então nós não somos melhores. Bem, a salvação veio dos judeus, mas eles não a aceitaram. Sabiam que o Messias estava para chegar, no entanto, não o aceitaram. Deus definiu seu povo ao longo dos tempos, e ele deixou claro quais seriam os atributos de seus últimos representantes. Eles cumprem os mandamentos e têm o testemunho e pregam as 3 mensagens angélicas. É isso. A Bíblia não diz que eles seriam perfeitos nisso. Sim, ela também não diz que você pode escolher um desses atributos. Ou você guarda os mandamentos, ou o testemunho de Jesus. Não, é um pacote. Muito bem, vamos fazer mais algumas perguntas. Deus tem outros filhos fora desse grupo? Sim. Sim. Além do grupo que prega as 3 mensagens angélicas e que guarda os mandamentos e que tem o testemunho, Deus também tem outros filhos. Ele tem outros filhos, mas ele não tem outra igreja. Muito bem, é por isso que essa pergunta tem que ser feita com cuidado. Ele tem outros filhos? Claro que sim. Mas o que Deus os chama a fazer? Deus os chama a romper seus vínculos com as instituições às quais pertencem. A mensagem de Deus a eles é: sai dela, povo meu. Povo meu, obviamente, se refere ao seu povo que está nessas instituições que ele não quer que estejam, a Babilônia. E a qual mensagem eles devem responder? Essa é uma pergunta lógica. A mensagem do terceiro anjo combinada com a mensagem da queda de Babilônia. Ouçam, entendam que a Babilônia caiu, saiam dela. Mas se você sai de Babilônia, para onde você vai? Para o outro lado? Obviamente, eles devem se juntar às fileiras daqueles que fizeram o chamado e proclamam a mensagem do terceiro anjo. Eles devem se unir a estes. Muito bem. Martin, deixa eu fazer uma pergunta. Por acaso aqueles que pregam a mensagem da saída da Babilônia poderiam fazer parte dela? Não, porque você está contra ela.
Você está contra a Babilônia. Se você prega contra ela, você não pode fazer parte dela, certo? Mas podem haver babilônios nessa igreja? Vamos falar sobre isso em breve. Então, a igreja de Deus não pode ser Babilônia, porque ela está pedindo para as pessoas saírem de Babilônia. Você deve estar separado dela para chamar as pessoas para fora dela. Mas agora a próxima pergunta é: pode haver babilônios infiltrados na igreja remanescente? Ora, é claro que pode. Alguns se fazem passar por remanescentes, enquanto na verdade são babilônios. Certo? A Bíblia adverte sobre os falsos irmãos que nunca fizeram parte de nós. Mas será que o fato de haver babilônios infiltrados nela anula a igreja de Deus? Essa pergunta é muito importante. Tá, deixa eu te fazer outra. Na antiga Israel, não havia saduceus e fariseus? Sim? Eles, por acaso, se uniram ao remanescente naquela fase? Não? Alguns sim. Ah, sim, você diz como indivíduos. Sim. A maioria deles, não. Então, por que seria diferente no fim dos tempos? Ainda assim são parte da igreja. Mas isso invalida toda a igreja? Claro que não, porque Deus nunca deixará ou abandonará a sua igreja. E o joio cresce em meio ao trigo. Eles crescem juntos. Bom, estas são algumas perguntas lógicas. Eu só queria mencionar que li recentemente no Desejado de Todas as Nações, no capítulo em que os magos chegam ao nascimento de Jesus, fala da mesma coisa que você disse aí. Aqueles magos do Oriente não estudaram os oráculos, Sim, só que os filhos de Israel que deveriam estar estudando não estavam preparados. é verdade, aqueles homens estavam mais preparados do que os próprios israelitas. Eles até ficaram surpresos. Como assim nasceu o rei de Israel? Muito bem. Será que a proclamação dessas mensagens está associada a perigos? Desculpe estar rindo, mas com certeza. Algumas pessoas dizem que a gente não pode rir. Ah, como se chama esse tipo de risada? É uma risada de associação. É uma risada de associação, não é uma zombaria. A vida já é muito pesada. É como se fosse um desabafo. Sim, é como se fosse um desabafo. Muito bem. 2 Coríntios 11, 26. Quais foram as tribulações de Paulo? Quem, na verdade, compunha o remanescente do antigo Israel, não é? Sim, isso é na verdade muito bem colocado. Em suas viagens, ele frequentemente encontrava perigo. Encontrava perigos nas águas, nos ladrões, perigos em seus próprios compatriotas, perigo entre os pagãos, perigos nas cidades, perigos nos lugares desertos, perigos no oceano, mas o pior dos perigos, a cereja do bolo, foi em meio aos seus falsos irmãos. Eu estou rindo porque é a mais pura verdade. Sim, é a pura verdade. Veja, qualquer pessoa que faça parte da igreja remanescente e realmente quer tentar transmitir essa verdade, vai concordar com isso. Devo reconhecer que os maiores perigos que já enfrentei na minha vida foram os perigos causados por falsos irmãos. Mas seja como for. Não é que nós os condenemos. Não, eu oro por eles. Oro de verdade. Gálatas 2, verso 4. E isso por causa dos falsos irmãos, introduzidos sorrateiramente, os quais entraram às escondidas para espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizarem. Escravidão ao erro? Muito bem, então temos todas essas coisas aí duplicadas. E depois tem a questão da porta aberta, sobre a qual lemos na Igreja da Filadélfia. Estamos tentando descobrir como esse remanescente surgiu. Houve um processo que se desenvolveu ao longo de várias etapas ao longo da história da igreja. Antes da Filadélfia havia Sardes, que representava as igrejas protestantes. Quando houve esse chamado, saiam dela, separem-se do engano. Bom, aí aconteceram algumas coisas interessantes. Vamos voltar à leitura.
conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Naturalmente, essa porta devia estar fechada antes disso. Mas agora ela foi aberta. E ninguém poderá fechá-la, pois tu tens pouca força. É um grupo pequeno ou grande? Ora, é um grupo pequeno? Sim. E eles cumpriram a minha palavra e não negaram o meu nome. O remanescente se baseia na Bíblia, são cristocêntricos. Se baseiam na Bíblia e são cristocêntricos. E há uma porta aberta diante deles. E eu farei com que aqueles membros da sinagoga de Satanás, ou seja, aqueles que pertencem a uma igreja que Satanás meio que dominou, ele é o chefe dessas igrejas. Aqueles que dizem que são judeus, poderíamos muito bem colocar cristãos aí, né? Mas não são. Estão mentindo. Muito bem, quem é que mente? A Bíblia diz que aquele que diz que guarda os mandamentos, Mas não guarda. mas que não guarda, é um mentiroso e a verdade não está nele. Farei com que estes venham e se prostrem aos teus pés e reconheçam que eu te amo. Portanto, não se pode fechar a porta da palavra. Não se pode impedir a proclamação, embora os portões do inferno tentem fechá-la. Quando chega a mensagem e a porta é aberta, pela qual você deve passar e proclamar a mensagem, Deus o compelirá a levar essa mensagem adiante. João Batista pregou apesar das consequências. Apocalipse 3, versículo 3. Agora voltamos um pouco para a mensagem de Sardes, que, como já dissemos, é a era do protestantismo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Parece que eles se esqueceram de algo. Não há um mandamento que começa com lembra-te? Sim, o quarto. Pois é. Guarda-o e arrepende-te. Se, pois, não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Portanto, eles não estarão esperando a vinda de Cristo. Isso é interessante. Aqueles que não vigiam serão pegos desprevenidos. E este grupo aqui da Igreja da Filadélfia, você acha que eles estão preocupados com a doutrina da vinda de Cristo? Sim. Naturalmente, porque o grupo anterior não saberia sobre o tempo e a hora. Então, eles não pregavam sobre isso. Então, talvez esse outro grupo começou a pregar a respeito. Isso é lógico. Então, a mensagem seladora do terceiro anjo começou como o nascer do sol a leste, e agora está em seu auge, irradiando sua glória por todo o mundo. Então, começou pequeno, a mensagem, os caminhos estão sendo restaurados, a verdade está sendo resgatada com a vontade de Deus. E se formos para o capítulo 7 de Apocalipse, diz assim: E vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos aos quais fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus nas suas testas. Há uma mensagem aqui que deve ficar gravada na mente, de forma que não seja removida de lá. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse, naturalmente, é um número que não podemos explicar, porque a Bíblia não explica, mas é um número simbólico que representa aqueles que aceitam essa verdade. Aqueles que o proclamam devem guardá-lo para não profaná-lo. Isaías 56, 1 a 7. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e praticai a justiça, porque a minha salvação está perto de vir, e a minha justiça de ser revelada. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que se apega a isto, que guarda o quê? O sábado? O sábado, não profanando, impedindo a sua mão de praticar o mal. Por acaso há algo de importante nesse versículo? Sem dúvida, o sábado é uma parte muito importante de toda a mensagem. Muito bem.
E ela continua. E nem permita que o filho do estrangeiro que se uniu ao Senhor diga: o Senhor me separou completamente do seu povo. Ou que o eunuco não diga: sou uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem as coisas que me agradam e se apegam à minha aliança. A eles darei, na minha casa e dentro dos meus muros, um lugar e um nome melhor do que os de filhos e filhas. Darei a eles um nome eterno que não será apagado. Um eunuco é uma pessoa que foi castrada. Martin, espiritualmente falando, a humanidade não foi castrada? Sim, com certeza. Totalmente. Completamente. Então ela precisa ser trazida de volta. Devem se unir ao povo de Deus. E naturalmente eles não guardavam o sábado antes, mas passaram a guardar, serão observadores do sábado, de acordo com o verso. E através disso serão chamados novamente filhos e filhas de Deus. Também aos filhos do estrangeiro que se unirem ao Senhor para o servirem e amarem o nome do Senhor para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando e se apegarem à minha aliança, a esses trarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Por acaso Deus tem uma casa de oração? Claro, tem que haver uma. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Todas as povos. Quantas pessoas têm que ter essa mudança de mentalidade? Todo mundo, sem exceção. Todos. Isso é lindo para que as suas orações sejam atendidas quando chegarem neste lugar. Mas é interessante notar o sábado nestes versos. Não é de se admirar que Jezabel queira levar o povo a adorar o sol. Sim, ela sempre joga o povo na direção oposta. Jeremias 23, verso 6. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará em segurança. Este é o seu nome, pelo qual ele será chamado Senhor Justiça Nossa. Portanto, não há salvação pelas obras. A salvação é aceitar o Messias, e ele o levará de volta à harmonia com sua vontade. Como inicialmente ninguém seguiu a sua vontade, todos precisam primeiro ser cobertos pela sua justiça. No ano de 1846, José Bates escreveu seu livro sobre o sábado, e desde então a mensagem se tornou universal. A porta, de fato, não pôde ser fechada em meio a todos os esforços do inimigo. Eles tentaram impedir que essa mensagem fosse divulgada, mas ela não sumiu. É interessante que Bates tinha apenas 12 centavos e meio para começar esse trabalho. A esposa dele havia lhe pedido que fosse comprar alguns mantimentos, porque não havia comida em casa. Ele foi e comprou comida com 3 centavos apenas. E o que ele fez com o resto? Ele depositou o dinheiro como garantia de que ele daria o restante assim que a impressão fosse concluída. Então ele comprou os mantimentos, mas o restante ele usou para imprimir o livro. Sim, para imprimir o livro sobre o sábado, para que este alimentasse as pessoas. E isto é um ato de fé. É uma história muito interessante. Portanto, não desprezem a obra da verdade presente e seus pequenos esforços iniciais. 12 centavos e meio, isso não é nada. Também não devemos esquecer do irmão White, que enviou o panfleto gratuitamente com o dinheiro ganho ceifando um campo. Uau! Sabe, a gente costuma reclamar de barriga cheia. Sim, reclamamos com muita facilidade. Amós 7, verso 2. E aconteceu que, tendo eles acabado de comer a erva da terra, disse eu: Ó Senhor, perdão eu te suplico. Por meio de quem se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. Então temos aí um grupo muito pequeno de pessoas. No período da Igreja da Filadélfia, que encontrou a porta aberta e descobriu todas essas coisas, usando os meios e o trabalho
tudo o que eles tinham, basicamente, para dar início a um movimento que restauraria os caminhos e a verdade da observância do sábado. Zacarias 4, verso 10. Pois quem desprezou o dia das pequenas coisas? As pessoas costumam dizer, quem vocês pensam que são? Veja o tamanho das nossas catedrais, dos nossos templos, das nossas mega-igrejas. Vocês são um bando de miseráveis, pobres. O que acham que podem fazer? A gente não ouviu isso no último episódio? Ah, os adventistas são um grupo tão pequeno nos Estados Unidos? Sim, são tão pequenos. Eles são irrelevantes. Não foi o que disse aquele cara com a barba preta? Pois eles se alegrarão e verão o prumo na mão de Zorobabel com aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Lembrando que foi Zorobabel que reconstruiu a estrutura do templo e tudo que o acompanha. Ele restaurou a verdade. Ele reconstruiu as ruínas. Ou o versículo 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel te tornarás uma planície, e ele trará a sua pedra angular com aclamações, dizendo, graça, graça a ela. O trabalho começa pequeno, mas sempre termina em um grande movimento. No começo, nunca há muita gente. Havia apenas 12 discípulos e um deles ainda foi o traidor. Já os outros eram pobres e miseráveis pescadores. Veja esta citação de Primeiros Escritos. Ela foi escrita em 1849. Tivemos um encontro agradável e muito interessante com os irmãos Thompson, em Maine. O Espírito Santo foi derramado sobre nós e eu fui levada em espírito para a cidade do Deus vivo. Então me foi mostrado que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, relativos à porta fechada, não podiam ser separados. E que o tempo para os mandamentos de Deus brilharem com toda a sua importância e para o povo de Deus ser provado na verdade do sábado, foi quando a porta foi aberta no lugar santíssimo do santuário celestial, onde está a arca, na qual estão contidos os 10 mandamentos. Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus fosse concluída no lugar santo do santuário em 1844. Então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo, e abriu a porta do Santíssimo, e passou para dentro do segundo véu, onde ele agora está junto à arca, e onde a fé de Israel agora alcança. Então, a arca representa os mandamentos. A mensagem dos mandamentos precisava ser divulgada para o mundo. Tinha que ganhar destaque. E não se esqueça da justificação pela fé neste processo. Vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e que ninguém podia abri-la, e que ele abriu a porta para o lugar santíssimo e que nenhum homem podia fechá-la. Esta mensagem vai chegar aos confins do mundo. Os mandamentos de Deus são a norma. Não existem mandamentos humanos que sirvam como norma. Ninguém pode fechar essa mensagem. E que desde que Jesus abriu a porta para o lugar santíssimo, que contém a arca, os mandamentos têm resplandecido para o povo de Deus. E eles estão sendo testados na questão do sábado. Não acabamos de analisar isso sob a perspectiva bíblica? Claro, essa doutrina está em harmonia com a Bíblia. Essa doutrina é bíblica. Mostramos o que Filadélfia tinha que fazer e aqui ela apenas confirmou. E aquele homem de barba preta disse que se você fizer isso aí, você não é cristão. Não faz sentido. Para ele, se você quer obedecer a Cristo, você não é cristão. Você deve obedecer à igreja ao invés de Cristo.